Fala pessoal, aqui é o Breno, do RH. E aqui é a Camila, também do RH. Está começando o 7º episódio do podcast Pausa pro Café. Sérgio Tristão, filho, pai, avô, marido e empresário. Então bora? Olá pessoal, está começando mais um podcast Pausa pro Café e hoje a gente tem mais um convidado super especial, né Camila? Isso mesmo, Breno, nossa lista de convidados especiais só aumenta. E neste 7º episódio, a gente convidou o senhor Sérgio Tristão, presidente da Real Café e da Tristão, para participar do nosso podcast. Seu Sérgio, muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Bom, é um prazer enorme estar estimulando essa ideia de vocês, porque quanto maior a comunicação dentro da nossa pequena comunidade, né, Real Café Tristão, é muito importante. Principalmente para aquela equipe que fica em Varginha, que fica um pouco afastado do que está acontecendo aqui, coisas que, como o Café com o Presidente, pela internet, pelo Teams e o podcast, aproxima as duas unidades, que apesar de Varginha ser um pouco menor em número de pessoas, não deixa de ser importante. Sim. Legal. E o bacana é que hoje a gente tem um café com o presidente particular, né? Exatamente. Todo nosso. Mas seja muito bem-vindo, seu Sérgio. Obrigado por ter aceito o convite. Seu Sérgio, então, para a gente começar, quem é o senhor na pausa para o café? Eu sou Sérgio Tristão e eu estou na frente das empresas da Tristão Companhia de Comércio Exterior desde 1988. A Real Café foi adquirida pela Tristão em 2000 e o meu currículo, basicamente, eu me formei em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e quando acabei o curso eu já ingressei na empresa e tive o meu aprendizado dentro da Tristão, principalmente dentro da área de compras de café verde, o que me deu um prazer muito grande, porque eu pude conhecer grande parte do Brasil onde se planta café. Seu Sérgio, interessante que o senhor já começou falando sobre sua carreira, né? E hoje a gente reconhece o líder que o senhor é no mercado, as pessoas também reconhecem, tem premiação, mas como que isso começou, né? Não começou nesse líder grandioso como é. Como que foi esse processo? O senhor falou que é formado em economia, como foi essa escolha, esse momento lá na graduação, tão jovem, escolhendo já sua carreira? Eu fiz uma opção de seguir a carreira da família, ingressar dentro da empresa. Isso me fez escolher entre administração ou economia, que justificava para eu entrar dentro de uma empresa exportadora de café. Naquela época a Real Café não era tão impactante como é hoje em relação à Tristão. O negócio do café verde era bem grandioso. O solúvel vinha meio que ali agregado, mas fazia muito sentido eu estudar ou economia ou administração. Por acaso o curso, eu queria ir para a PUC do Rio de Janeiro, era a minha alternativa número 1, né? E a PUC não tinha administração naquela época, tinha um curso de economia. Então eu tentei passar para o curso de economia, consegui. Foi incrível porque eu entrei na rechamada. Eu não fui o último, não. Eu estava atrás do último, mas entrei, me formei, tive uma experiência agradável. É uma super universidade. O campus, para quem não conhece, é muito bonito, todo arborizado, na Gávea. E eu tive bons momentos e ali eu comecei a intercalar entre empresa e a universidade. Isso fez com que o meu curso demorasse um pouco mais. Eu, em vez de me formar em 4 anos, eu me formei em 5 anos.
mas eu já estava tendo contato com o dia a dia da empresa. A teoria e a prática já estavam acontecendo, Já estavam acontecendo. Que com certeza é muito essencial, né, num período de formação, nessa introdução na empresa, é legal, é muito bacana mesmo. E, seu Sérgio, você comentou um pouquinho aí do Café com o Presidente, de algumas coisas que a gente tem aqui na empresa hoje, e quando a gente olha para a nossa cultura, a gente vê o quanto a liderança, a alta de liderança é muito próximo de todo mundo, que a gente se encontra muito aqui pelo pátio industrial, então isso é muito legal. E falando um pouquinho do Café com o Presidente, como que foi idealizar esse encontro? Como foi sugerir isso e implementar esse programa dentro da empresa? Olha, isso aí partiu das minhas filhas. Foi uma ideia que meio que surgiu numa conversa em casa e partiu tanto da Carolina como da Tatiana, a ideia de eu começar a conversar com a equipe. E eu já tinha visto isso e numa empresa que infelizmente teve um acidente trágico, que foi a Samarco, mas antes do acidente, eu tinha lido sobre o presidente da empresa conversar com a equipe periodicamente. E aí a gente resolveu trazer para cá e adaptar no nosso modelo, encontros de 2 em 2 meses. Acho que a gente começou assim, Isso. Não tenho certeza, mas eram de 2 em 2 meses em grupos de 20. Tá? E foi muito bom. No começo ficou um pouco assim agarrado, a equipe um pouco presa, mas foi se soltando. E a gente, não sei se Camila se recorda, a gente criou uma regra de não colocar superiores. Para não constrangir os funcionários a fazerem as perguntas. Mas isso se provou que estava errado, porque quando a gente abriu no Teams, virtualmente, os gestores vieram para dentro do Café com o Presidente e trouxeram muito questionamento interessante, entendeu? Então, o evento ficou muito mais dinâmico, com a participação muito maior. Obviamente, agora, como ele ficou grande, ele não precisa ser de 2 em 2 meses, senão vai ficar um pouco repetitivo. A gente pode botar um período maior, mas a participação de todo mundo agregou muita coisa. Seu Sérgio, eu me recordo do primeiro Café com o Presidente, salvo engano, tinham 5 pessoas. E eu acho que é muito disso, dessa cultura de aproximação, porque aqui nós temos muita liberdade de ter esse contato com a autoliderança, né? O senhor circula por aí, os diretores estão bem, estão sempre entre nós, fazem questão de nos cumprimentar pelo nome, mas isso não é uma cultura de prática em todo o mercado. E eu percebo assim que quando as pessoas entram na empresa, elas se assustam um pouco. Nossa, minha primeira reunião é com o diretor. Então, assim, eu acho que isso lá no início inibiu um pouco das pessoas se surpreenderem, né? O presidente está tirando um tempo para mim, como assim? E aí a gente percebeu o quanto que esse online de fato aumentou. E o que o senhor disse no início, trouxe Varginha conosco, né? Então a gente aproximou também a equipe de lá. Legal. E tem essa interação, né? Varginha, Viana, no mesmo evento, de uma forma bem legal. Inclusive, até no último Café com o Presidente, o pessoal fantasiado. Foi incrível. Foi sensacional. A gente tem, de fato, uma cultura diferenciada aqui, né? A gente se sente únicos, fazendo coisas diferentes. Isso é muito legal. Agora, isso, Camila, eu iria na primeira geração. Isso é herança. Muito do meu avô, mais do meu avô do que do meu pai. Meu pai meio que deu continuidade a essa postura. Meu avô sempre foi uma pessoa muito preocupada com o relacionamento humano, entendeu? Independente de nível, de cor, ele sempre tratou as pessoas com muita dignidade e com muito respeito. E isso foi passando, né, de pai para filho. Acho que a nossa família, nós hoje somos quatro irmãos, e a gente tem um respeito muito grande por todo mundo. E não é por causa
de um funcionário que trabalha no chão da fábrica, a importância dele é tão grande quanto qualquer diretor que trabalha lado a lado comigo. Eu acho que nós somos um todo, e esse todo tem que ser respeitado e tem que estar empenhado num só objetivo, que é o sucesso da empresa, né? Sim. Legal pra caramba. E aí a gente vê também essa cultura de respeito, de diversidade dentro da empresa e o quanto que isso vem crescendo também. Isso é bem interessante. Legal. Seu Sérgio, você comentou aí da sua família, de como você, desse tratamento, dos valores de vocês, e querendo ou não, um dos valores do Grupo Tristão é a qualidade de vida. E trazendo um pouquinho para a qualidade de vida, no geral, que isso reflete muito na família Tristão, a gente tira para nossa, até pelo documentário do Capixaba, né, que contou um pouquinho da história do surf capixaba. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa cultura da qualidade de vida e dessa representação assim da família Tristão quanto a isso. Isso é uma coisa nata na gente, né? Meu pai sempre gostou de praticar esporte e sempre levou os filhos juntos. E aí você começa a jogar tênis, aí começa a acompanhar o tênis. Aí você começa a jogar vôlei, começa a acompanhar o vôlei. Aí, de repente, você vai pegar onda, começa a acompanhar o surf, que na minha época era muito difícil de acompanhar, porque o surf não era televisionado nem nada, e era muito chato, porque demorava muito, não tinha o esquema do jet ski. Então hoje o esporte, a Fórmula 1, aquilo ficou meio que no sangue da nossa família, entendeu? Movido por um pai que se interessava muito por esporte, jogou futebol, jogou tênis e levava sempre os filhos, a gente foi se empolgando, a ponto de hoje o meu genro ser um campeão olímpico. É verdade. Entendeu? Então isso realmente contaminou o viés assim, da família. E a gente, como liderança, trouxe para a empresa, sempre se preocupou. O campo de futebol aqui, o centro esportivo, que hoje é o centro de vivência, mas era antes um centro esportivo, sempre estimulou a Real Café participar. Depois a gente fez o grupo dos corredores do Cafuso, que é fantástico, é reconhecido aí no Espírito Santo como no nível amador, é a elite dos corredores do Espírito Santo, né? E agora o Reserva, através do Henrique, diversificou um pouco os esportes. E acabou nesse filme, né? Que esse filme é um ícone, porque acontece uma coisa que era totalmente inesperada. Você vê a maior onda do Brasil sendo surfada no Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha essa tradição dessa onda grande. Ela foi descoberta recentemente e foi divulgado através de uma filmagem da Real Café Reserva, que se tornou o filme. Depois, daquele momento, se fez uma história, entendeu? E curiosamente, eu participei do início do surf no Espírito Santo. Mas muito mais do que eu, o meu primo, que também é primo do Arthur, que tem o apelido de Penho, e tem o apelido de Penho por causa da mãe do Arthur. A mãe do Arthur chama Penha. Curiosidade aí, ó. O Arthur vai explicar essa história direitinho. A mãe dele era professora de Química no Andrews, um colégio famoso no Rio de Janeiro, e eu não sei porque ela era muito tinhosa, e botaram o apelido nele, que era primo da Penha, de Penho. De Penho também. E esse Penho foi o primeiro surfista brasileiro, que é primo meu e do Arthur, a ir no Havaí e trazer as pranchas pequenas. E ele também foi que começou, um dos pioneiros a surfar o Espírito Santo. Isso tudo foi para a história, né? Entendeu? E o Henrique foi entrevistar ele em Saquarema
com a equipe de filmagem, disse que grande parte da entrevista dele ele falou da família, não falou do surf. Mas o editor foi lá e cortou, né? Porque não era para contar a história da família. Dava para você fazer um outro documentário com a história da família, né? Que legal, seu Sérgio, muito bacana. Mas se vocês verem o filme com cuidado, vocês vão ver ele chegando em Vitória, nas 5 pontes, com calhambeque, com as pranchas de surf, longboard enfiada no traseiro. Era ele. É um cenário totalmente clássico, né? E a gente vê a importância de qualidade de vida para o grupo, assim. A gente percebe o investimento que teve no centro de vivência. Eu tive a oportunidade de conhecer o centro recreativo, né, que era o anterior, e quanto que isso mudou, né? Porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de um contexto muito complexo, né? É saúde física, mental, relacionamentos, lazer. E aí a gente viu o investimento que teve no centro de vivência, que hoje é uma área de descanso maravilhosa, que proporciona a gente, de fato, descansar, né? Se divertir, interagir com os colegas. E isso demonstra como que isso é tão importante para o grupo. Não tem dúvida. Eu acho que o centro de vivência trouxe uma atmosfera agradável para a empresa como um todo. Eu não sei se já voltaram ao futebol, mas com a pandemia suspenderam. Eu acho que já pode voltar, porque graças a Deus a pandemia está muito sob controle e todos os esportes praticamente já retomaram. Mas o todo, o refeitório, me incomodava muito o refeitório aqui, em todos os sentidos. O fato de você estar dentro de uma área industrial, uma indústria de alimento, e você ter um refeitório onde você tem que ter um controle de pragas e muito mais rigoroso. E era um refeitório frio, fechado, enclausurado. Então, e aquele centro de vivência, o centro esportivo, infelizmente, ele foi mal elaborado. Eu não posso nem criticar, porque na época eu estava aqui na Real Café, um dos responsáveis, então ele foi mal feito. A sorte nossa foi que aquela figueira derrubou ele. E nos obrigou a remodelar tudo e corrigir algumas coisas, né? Como fazer a sala de televisão, como tirar o refeitório daqui, num ambiente muito mais saudável, no meio de árvores. E é isso aí, ficou muito bom. Acho que a gente tem que retomar as partidas de futebol, porque isso aí é para integrar o grupo e levar a equipe para o esporte, né? Que é saudável pra caramba hoje. Muito legal, exatamente. Muito bacana mesmo. Isso interage de fato, engaja as pessoas, e eu acho que está todo mundo ansioso aí para quem gosta de futebol pelo campo liberado. Não, e tinha também o pessoal que a adesão não era tão grande, mas tinha uma ginástica. Tinha um circuito funcional, verdade. Circuito funcional 2 vezes por semana. Isso aí. Esse também foi suspenso, que estava tomando corpo, porque ele começou tímido também, igual o café com o presidente. Que a gente tem uma desvantagem, né? A gente fica um pouquinho longe, então as pessoas ficarem um pouco mais após o expediente, não é todo mundo que quer e que pode. Mas é uma coisa que também vale a pena voltar. A gente começa acanhado, depois vai crescendo. Seu Sérgio, a gente falou aí de como que o senhor vem desenvolvendo, não tem como falar sobre sua trajetória sem falar das empresas, sem falar da família cristã, né? É um conjunto, faz tudo muito parte. E falando de futuro, assim, quais são as expectativas da empresa para o futuro e as expectativas do Sérgio? Bom, a expectativa do Sérgio gradualmente se aposentar, né? Eu já sou meio aposentado, só trabalho meio expediente. Já estou com 65 anos, 3 netos, então eu não vou falar que eu estou na reta final, eu tenho que ter um plano de transição. Então eu estou projetando assim um plano de transição
da minha pessoa. A ideia é eu criar um conselho de administração e eu passar para esse conselho. Gradualmente não, e deixar a parte executiva. Tem prazo para isso? Não tem. Mas é um processo que já está claro na minha cabeça que vai acontecer. Eu só preciso estudar mais como montar esse conselho. Eu tenho amigos que têm empresas grandes e tem conselho de administração, conselho de família. Eu vou me interagir com esses amigos e vou pegar um modelo para tentar adaptar aqui da forma mais adequada possível. E quanto à empresa, eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não podemos parar de crescer, entendeu? E não podemos dar passos muito largos. A gente está muito bem localizado como indústria, também como empresa de exportação no Espírito Santo. Nós fomos os primeiros a chegar, agora os concorrentes estão vindo para cá, mas isso não assusta, porque a gente já está instalado com todas as instalações, na sua maioria depreciada. Nós estamos prontos para competir, mas a gente não pode parar de crescer. E eu falei isso no Café com o Presidente, quando alguém perguntou o que me preocupa, qual a nossa fraqueza. A nossa fraqueza é que nós temos um cliente muito concentrado. Então, nós temos que continuar crescendo para atender esse cliente, jamais abrir mão dele, mas também melhorar o leque de distribuição dos nossos clientes, para a gente ter uma rede de fornecimento mais ampla, menos concentrada. Então, a tese é essa: não podemos parar, a gente tem que continuar evoluindo. E é o que a gente está fazendo. A gente fez uma expansão ano passado, estamos colocando agora 3 silos que vão virar, rapidamente vão virar 6. Fizemos aquisição desse equipamento sofisticadíssimo de tratamento de água, que isso me tira um peso muito grande das costas, porque eu adoro Viana, ficar aqui em Viana, a fábrica aqui, nós temos áreas de expansão, nós temos uma área territorial enorme aqui para fazer de tudo, mas a gente tem precariedade de água, e a água é o nosso segundo insumo. Primeiro é o café, depois é a água. Esse equipamento que nós estamos adquirindo nos dá autonomia. A gente pode pegar qualquer coisa e fazer água. Entendeu? A gente pega a água do mar e faz água doce. Só tem 2 empresas com esse equipamento no Espírito Santo. Eram 2, a Celor e Leão, e a Leão vendeu o equipamento para a gente. A Celor e nós. Então, a Celor pega a água do mar, dessaliniza e faz água doce. Nós vamos pegar a água do Rio Formate, uma água precária, e nós vamos fazer uma água extremamente potável, porque esse equipamento é capaz disso, entendeu? Então, nós não estamos parados, a gente está evoluindo, está investindo todo dia. É isso aí que a gente tem que fazer, não dá espaço. Você olhando hoje, nós somos no Brasil, no perfil da Real Café, 4 empresas, nós somos a menor, mas não quer dizer que nós não podemos ser a melhor. É verdade. E nenhuma das 3 tem uma Tristão acoplada ao lado, entendeu? Nós somos a menor, mas somando as 2, nós comercializamos mais café verde do que as maiores, tá? Eu não estou considerando nessa conta a Nestlé, que a Nestlé é um capítulo à par, insolúvel, porque ela faz café só para ela. Estou considerando a Cacique, a Iguaçu, a Cocan e a Real Café. Então, são empresas extremamente capitalizadas, mas nós temos outras vantagens, entendeu? Para superar o gigante.
E, seu Sérgio, qual é o sentimento de ver os seus filhos envolvidos no negócio da família? Dá muito orgulho, né? Você ter os filhos se empenhando e tendo carinho por isso aqui e querendo dar continuidade a tudo isso que foi construído ao longo de praticamente 87 anos. Isso aí, estamos quase no 87. É verdade. E, seu Sérgio, falando um pouquinho aí, você citou algumas coisas que você fez bastante aí no passado, né? Que alguns esportes que você praticou e tal. Mas uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é perguntar quando a pessoa, ela desliga o computador, quando a pessoa bate o ponto, quando ela vai embora, o que ela gosta de fazer? Qual é o hobby? Qual é o seu hobby, seu Sérgio? Olha, eu fiz alguns esportes e não fui assim excepcional em nenhum deles. Eu fui surfista, mais ou menos, eu joguei tênis, mais ou menos. Uma época eu tentei esquiar, mas não gostei do frio, esquiei mais ou menos. Um esporte que eu fui muito bem foi pesca oceânica, mas não é um esporte individual, era uma equipe. Eu morava no Rio, eu consegui montar uma equipe muito boa. Ela participou de vários campeonatos no Yacht Clube do Rio de Janeiro e nós ganhamos vários torneios e obviamente com a minha vinda para Vitória, essa equipe a gente acabou dissolvendo ela, mas eu tive momentos de muita alegria e de muita sensação de vitória. Legal. E hoje eu pesco mais esportivamente sozinho, eu não entro em campeonato, tenho a lancha, pesco de vez em quando, mas não sou mais aquele fanático. E o que eu gosto de fazer é praticar as 3 modalidades do triatlo, entendeu? Eu não posso dizer que eu sou um triatleta, porque eu não sou tão adepto. O triatleta está participando de todos, né? Eu não sou esse triatleta que participa. Excepcionalmente eu entro num triatlo e participo, excepcionalmente, e tenho resultados bons por categoria. Tenho aqui, dependendo do tipo do triatlo, ele mais curto, na minha faixa etária, dificilmente alguém me ganha. Então eu me identifiquei numa coisa que eu me sinto bem. Faz bem à saúde, porque um dia eu nado, um dia eu corro, um dia eu pedalo, eu estou sempre ativo, e quando eventualmente eu me meto numa competição, eu estou no pódio. Entendeu? Legal. Obviamente, se um capixaba de ferro, eu não vou para o pódio, porque ele já virou, além da prova ser muito grande, ele já virou uma prova nacional. Sim. Então, o meu espectro fica aqui pelo Espírito Santo. Mas é o que eu gosto de fazer. Que bacana. Entendeu? Mais uma curiosidade. Mais uma curiosidade. E, seu Sérgio, rapidinho, se eu comentar, você falou um pouquinho do projeto do Sérgio para o futuro. Queria que você comentasse um pouquinho do Sérgio, filho, esposo, pai e agora avô, né? Meu filho, eu não posso me considerar que eu tenha sido exemplar, porque eu dei muita dor de cabeça, principalmente na infância. Mas eu acho que eu correspondi, entendeu? Eu acho que eu correspondi o que o meu pai me passou em 1988 para eu comandar, que foi a Tristão. Eu dei conta do recado. Nunca com audácia e com a aptidão que ele tinha. Eu sempre fui mais conservador, mas no meu estilo eu consegui conduzir a empresa muito bem. E depois que a Tristão adquire a Real Café, também a gente teve um retrospecto muito positivo. Então eu acho que nesse ponto eu
dei alegria a ele, né? Ele partiu, mas partiu feliz nesse sentido. Como pai, eu procurei a vida toda ser presente, não sei tanto quanto eu fui presente. Obviamente eu tenho 4 filhos, são 4 coisas diferentes, né? 4 seres humanos diferentes, mas eu gosto de igual dos 4, me identifico de forma diferente com os 4, tenho atrito de forma diferente com os 4, como todo pai e filho, mas eu sinto que eu tenho o meu valor, porque é igual um satélite, né? Ele se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. Então a família está sempre unida, inclusive a gente vai tentar juntar todo mundo uma semana agora antes das férias coletivas, porque em dezembro vai ser uma coisa inédita, né? A gente conseguir juntar todo mundo. Legal. Então é isso. E agora, como avô, eu sou um babão, né? Como todo avô é babão. Eu tenho 3 filhos. Quando eu olho assim, que o meu avô, por parte de pai, era português, a minha avó era índia. Mas por parte de mãe, o meu avô era espanhol. Não, meu avô era português e a minha avó era espanhola. Agora, nessa mistura, eu tenho 3 netos com olhos azuis. É óbvio que tem o sangue da minha esposa, que é a descendente de alemão. Mas o que eu quero dar para os meus netos é o que eu dei para os meus filhos, é ser presente, acompanhar o crescimento, acompanhar a educação e estar ali perto quando eles precisarem. E é isso aí. Que legal, muito bacana. Muito bom. Que papo esse, hein? Seu Sérgio, por último, pensando assim na sua trajetória, pensando em inspirações na sua vida, quem o senhor convidaria para uma pausa para o café? Quem eu convidaria hoje para uma pausa para o café? Olha, tem um cara que tem uma história, mas eu sempre teve uma época da minha vida que eu admirei muito ele, mas ele ficou muito famoso e muito conhecido, e aí as coisas ficam um pouco redundantes. Mas um cara que eu gostaria de conhecer é o criador da Ambev, Jorge Paulo Lemann. Ele tem uma história legal. Eu conheci ele, eu já sentei numa mesa quando ele era uma empresa, uma corretora, e eu e meu irmão, a gente sentou para bolar uma operação de café que acabou não se concluindo. E eu conheci ele quando ele era ainda uma empresa pequena. Ele se tornou dono da Ambev, várias empresas no exterior, comprou a Budweiser, que é um símbolo americano. Então era um cara que hoje, na ausência do meu pai, eu gostaria de sentar na mesa e tomar um café com ele. Muito obrigada. Legal. Que bacana. Então eu te agradeço por ter sentado à mesa conosco para essa pausa para o café. Obrigada, seu Sérgio, por ter participado. De nada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá? Espero que não tenha sido redundante com o café do presidente, porque... Não, com certeza, tem várias curiosidades aí no nosso papo. Seu Sérgio, muito obrigado equipe técnica, Jana, Alex. Pessoal, espero que vocês gostem, até uma próxima. Obrigada, pessoal, se cuidem, até a próxima.